Então, a gente volta agora a falar da questão da reconstituição do caso Danilo, que acontece hoje à tarde. Então, para a gente tentar entender um pouco melhor, né, o papel de uma reconstituição de crime, de que forma que essa simulação afeta aí o psicológico dos envolvidos, eu converso com o psicólogo forense Leonardo Faria. Boa tarde, Leonardo. Me ouve agora? Agora eu te ouço, agora tudo tranquilo. Boa Tá tarde, Michele. certo. Obrigada por participar conosco. Bom, qual que é a importância de uma reconstituição de crime, né, para a elucidação do crime, né, quando a gente tem uma história aí mal contada, né? Bom, no caso aí, reprodução simulada dos fatos, né, ela é feita aí justamente com uma equipe de peritos criminais no local do crime, né, e com também o auxílio direto aí da equipe de investigação da Polícia Civil. Então, através dessa técnica é possível estar voltando de fato ao histórico, ao possível histórico real do que aconteceu. E do ponto de vista psicológico, é muito importante para poder esclarecer possíveis dúvidas, né, para poder estar retirando ali dúvidas que ficaram no momento do crime, do que a pessoa falou, do que a pessoa argumentou. Então, é um trabalho de muita importância mesmo, que serve justamente para juntar mais conjunto probatório para a investigação a ser feita pela Delegacia de Homicídio. Então, por exemplo, um psicólogo da sua função acompanha todo esse processo, né, de reprodução simulada, que todo mundo conhece também como reconstituição de crime, né, que é um termo que as pessoas estão mais familiarizadas. Mas então o psicólogo acompanha todo esse processo para analisar detalhes, por exemplo, se tem alguma contradição, alguma coisa nesse sentido. Às vezes até um gesto que a pessoa tem pode trazer aí mais informações. É nesse sentido que isso funciona? Bom, Michele, quando solicitado pela autoridade policial, com o delegado de polícia ou por uma equipe de peritos criminais, nós estamos diretamente ali participando. Nós tivemos outras oportunidades de participar aqui em Goiânia e cidades próximas também, e nesse caso, a figura do psicólogo ali para auxiliar as equipes de investigação é para estar analisando os comportamentos, né? Comportamentos esses gestuais e comportamentos verbais, e ajudar também a formular perguntas. Então, uma pergunta muito bem formulada para os envolvidos, todos eles ali, traz também respostas mais coerentes. E essas respostas são analisadas, né? O que a pessoa falou, o significado daquilo que ela falou, o comportamento gestual também. Haja visto que é comum em situações que envolvem estresse, em situações que envolvem conflitos, o aspecto emocional e afetivo interferir no registro de memórias. Isso nós chamamos até de falsas memórias. Então, nós já tivemos casos onde testemunhas envolvidos relatam fatos que não aconteceu e que não é de fato um comportamento simulador, mas sim uma falsa memória, que no momento ali que há uma carga emotiva muito grande, você causa uma falha no registro desse fato, no armazenamento de dados. Então, quando solicitado, nós comparecemos de acordo com a necessidade de cada caso. Nossa, mas é impressionante a gente imaginar essa questão da falsa memória, né? A pessoa diz uma coisa no depoimento, às vezes está meio conturbado, porque tem questão da emoção, né? Tá tudo. Aí na hora que vai para a reconstituição, nesse momento, a memória verdadeira, ela tende a voltar, Leonardo? Assim, só para a gente tentar entender, por exemplo, essa falha e essa coisa que às vezes a pessoa contou que era de uma forma, na hora que ela está lá, né, digamos, porque é meio que um teatro para quem está vendo, né? É uma representação, né? Mas volta, ela consegue elucidar, isso vem na mente da pessoa? Ótima pergunta, viu, Michele? A questão que eu sempre falo, eu trabalho com pesquisas relacionadas a falsas memórias, tenho até capítulos de livros escritos sobre isso e simulação, que a falsa memória não é uma simulação, porque a pessoa ela não tem a intenção de produzir um falso relato. Então, a questão não é nem o que perguntar, mas é como perguntar. Então, a forma como nós perguntamos algo para alguém, isso pode interferir na resposta que nós temos. Então, quando nós fazemos perguntas, do qual os termos linguísticos são utilizados de uma forma bem empregada, nós conseguimos ter ali respostas mais coerentes. Inclusive, nós temos pesquisas que falam que uma boa entrevista investigativa, ela melhora em até 60% a 70% a apuração dos dados. Haja visto que um dos maiores empecilhos que tem relacionada a guardar fatos de um crime é o tempo, que nós chamamos de transposição cronológica, o fato ocorre numa época e a pessoa vai ser ouvida em outra, e a carga afetiva. Quando nós conseguimos formular perguntas adequadas que diminuem a carga de estresse e que consegue também ter acesso melhor a esses dados,
com certeza a acurácia é muito maior, com certeza a investigação ela fica mais consistente e com isso é possível estar chegando realmente à realidade dos fatos. Bom, já que você falou da importância do como perguntar, na hora que a pessoa chega para dar o depoimento, além do delegado, quem mais faz as perguntas? O psicólogo acompanha também para ajudar nessa elaboração das perguntas ou mesmo para avaliar como é que está sendo a resposta, se aquela resposta é coerente, se está meio evasiva, né? E notar também os sinais físicos, porque o corpo fala, né? Às vezes, quando a pessoa está mentindo ou qualquer coisa, tem sinais. O psicólogo também acompanha e faz pergunta durante o depoimento? Bom, Michele, quando solicitado, né, quando há uma necessidade, o delegado ele pode requisitar que nós comparecemos. Então, geralmente ali está presente uma equipe de policiais civis, né? São os delegados, os escrivães de polícia, os agentes de polícia e, em alguns casos, até os peritos criminais que participam da reprodução e o psicólogo forense. É muito importante que tudo isso seja filmado, que na verdade a análise ela não é feita, né, ao vivo. Não tem como a gente analisar o comportamento de alguém naquele momento. Então a gente precisa gravar e através dessa gravação depois nós vamos para um laboratório de áudio e vídeo e aí nós vamos degravar isso daí. Então a gente acaba revendo o que a pessoa falou, a forma como o gesto dela se expressou. É importante deixar aqui bem claro que as nossas microexpressões faciais, elas são espontâneas e são instintivas. Então, assim, uma pessoa pode até tentar manipular uma microexpressão facial. Por exemplo, ela pode falar que ela está bem, mas a microexpressão facial dela é de raiva. Porém, com o passar do tempo, ela acaba se cansando, então aquele instinto natural de demonstrar uma expressão de raiva, ela acaba aparecendo. Então, a gente já trabalha com essa análise de microexpressão facial, quando solicitado, em casos que envolvem análise de depoimento de vítimas, de testemunhas, ou mesmo de acusados. Então, a importância é justamente essa. E havia necessidade, nós sempre comparecemos. Né? Havia necessidade, a Polícia Científica, ela sempre atua em conjunto aí com a Polícia Civil. Agora, quando uma pessoa tem um desvio psiquiátrico, assim, vamos dizer assim, grande, porque tem gente que parece que é especialista, assim, mente que a gente fala assim, não, está dizendo a verdade. É mais difícil de identificar se ela está falando a verdade ou não está, dependendo do distúrbio, porque a pessoa tida como normal, como você colocou, a gente realmente já tem as expressões que são automáticas, né, instintivas. Mas e para a pessoa que tem um desvio, assim, pesado? Bom, Michele, é o contrário até, né? É? Eu que trabalho até nessa parte que é a avaliação psicológica e meio forense, a gente vê que quando a pessoa tenta simular um problema psiquiátrico, na verdade ela atua mais como um professor de psiquiatria do que como um paciente de psiquiatria. Porque o paciente psiquiátrico ele não tem percepção que ele tem a doença. Então, quando a pessoa ela tenta simular uma alucinação, um delírio, ele tenta convencer a gente de um sintoma na qual o próprio sintoma não traz a consciência que ele tem. Ou seja, a pessoa que alucina, a pessoa que delira, ela alucina e delira porque é fruto da doença. E eu não precisa explicar para mim que aquilo é um delírio, aquilo é uma doença. Então, na verdade, são os casos até mais fáceis para nós. Para nós é mais difícil analisar casos que envolvem a psicopatia, porque a psicopatia, na verdade, ela não é uma doença mental, ela é um transtorno de personalidade, ela é uma perturbação, e geralmente essas pessoas, elas têm uma capacidade que nós chamamos maquiavélica, uma capacidade de planejar, de organizar, de estar verificando os próprios comportamentos e se automonitorando frente a uma situação de conflito. Então, os psicopatas são mais complexos. Agora, uma pessoa portadora de uma esquizofrenia, de um transtorno afetivo bipolar, na verdade fica até mais fácil para nós, que a gente vê ali realmente que é a doença. Agora, se ele tenta simular, ele parece mais um professor de psiquiatria, porque Nossa, ele vai tentar falar o quê? Eu estou delirando, e o paciente não fala que está delirando, porque acredita que aquilo é realidade. é estranho, assim, a gente tem dificuldade, às vezes, até de entender, porque a gente já teve caso, por exemplo, daquele cara que andava na moto, que ficou conhecido aí como um motoqueiro assassino, que, né, estava matando as pessoas aqui na cidade há alguns anos. A gente ficava assim, gente, ele é psicopata ou é maldade? Porque quando conversava, ele falava assim, normalmente, tranquilo, inteligente, concatenava bem as ideias. Então, essa diferença ela é tênue entre a psicopatia e aquela maldade, assim, absurda da pessoa de ter coragem de praticar um crime hediondo? Bom, Michele, é importante a sua pergunta. Olha só, a psicopatia, ela não é a psicose. A psicose é uma doença grave que ela afeta o pensamento, afeta a afetividade. A pessoa tem delírio, tem alucinação, ela não cuida da própria higiene, ela não tem os autocuidados pessoais. Pronto. A psicopatia, ela é um transtorno de personalidade. A pessoa ela tem consciência do que ela faz. Ela consegue controlar a sua vontade para os seus atos.
E por um lado, a maldade, né, que seria essa característica de falta de empatia social, essa característica de causar um mal para o outro, ela é uma característica da psicopatia, né? E a pessoa ela tem consciência do que ela faz. A gente até fala que ser mal não é ser doente, maldade não é doença, é uma questão que envolve um traço de caráter. É uma pessoa que tem um nível de egoísmo muito alto e não pensa no outro. O que causa grande estranheza para toda a sociedade é que nós não temos essa característica. Então, quando nós não temos essa característica, isso para nós parece que é algo irreal. Mas tem pessoas Verdade. que têm. E quando elas têm essa característica, ela não se importa com o outro. Se ela tiver que matar para se sentir bem, ela vai matar. Isso é que é É, estranho, é porque a maioria da absurdo. população não tem isso. Verdade. Leonardo, agradeço a sua participação aqui conosco e esses esclarecimentos. Boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde. A Polícia Científica está sempre à disposição da sociedade. Muito obrigada.